Emissora é assim mesmo? O Botafogo é o G4, o Fluminense é o G3, o Vasco é o G2 e o Flamengo é o G1. Eles tratam exatamente assim. Quando sai do Vasco, o Flamengo é mais uma promoção. Então eles meio que achavam que o cara que chegou no máximo como repórter, chegou ao Flamengo. Eu nunca vi dessa forma. Porque nós estamos em outro patamar. Fala comigo, seus mitos, muito prazer. Caso vocês não me conheçam, me chamo Douglas Albini. Hoje nação, tem narrador vascaíno desabafando sobre a mídia que o Flamengo tem. Olha, o vídeo está simplesmente sensacional e está hilário. Vem comigo aí até o final, tá bom? Antes disso, lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento lá da Mais Ágil. Vocês que estão precisando de uma graninha extra aí e tem FGTS para sacar, procure a galera da Mais Ágil, nação. Clique aqui, ó, no link do primeiro comentário fixado, que vocês vão cair lá no WhatsApp da Mais Ágil. É claro, vai ter uma equipe especializada para lhe atender. Em alguns casos, nação, eles conseguem antecipar o seu FGTS até 10 anos. Por isso que é importante vocês conversarem com ele e entender aquilo que melhor lhes convém, tá bom? Lembrando que o dinheiro cai em menos de 24 horas na tua conta. Vem comigo, vem com a Mais Ágil, seus mitos, ok? Os créditos lá pro canal do Dieguinho, né? Futebolaço Podcast, o link está na própria descrição do vídeo. Vão lá conferir o trabalho dele ao todo, não só o vídeo completo em si, a live completa, né, nação? E conhecer o trabalho dele, tá bom? Vem comigo, porque o vídeo aí está sensacional, hein? Vamos lá! Dentro da emissora é assim mesmo? O Botafogo é o G4, o Fluminense é o G3, o Vasco é o G2 e o Flamengo é o G1. Eles tratam exatamente assim, ó. Tu subiu de cargo, tu tava no Botafogo, tu foi pro Fluminense. Ah, mais uma promoção, tu tá no Vasco. Aí quando tu sai do Vasco, o Flamengo é mais uma promoção. Isso não é dito, mas você sente isso no dia a dia, sabe? O Botafogo é pro cara que tá começando. O Fluminense é pro cara que tá começando a subir. O Vasco já é uma parte mais difícil. Mas para essa galera das antigas, cobrir Flamengo era o clube mais complicado de se cobrir. Então eles meio que achavam que o cara que chegou no máximo como repórter, chegou ao Flamengo. Eu nunca vi dessa forma. E foi motivo de várias e várias brigas, entre aspas, minhas. Talvez por isso eu não tenha continuado na Rádio Globo na época. Porque eu fui pro Flamengo, assim, chateado. Todo mundo, todos os repórteres queriam cobrir Flamengo. E eu fui sem querer ir. Pareceu meio que assim uma provocação do tipo, você não quer, então você vai. Sabe? Aquela coisa assim, ele não quer não, vamos botar ele lá. Foi meio que eu senti na época isso. Hoje em dia, olhando bem, eu acho que quem fez aquilo até queria o meu bem. Não fizeram algo pro meu mal. Queriam o meu bem. Só que não era a minha vontade. Entendeu? Não era a minha vontade. Eu fui, fiz o meu trabalho, graças a Deus deu tudo certo. Mas não era o que eu queria. Mas por que eles alegavam que era mais complicado? Porque acho que isso é muito relativo. Você pode ter um Flamengo num ano, entre aspas, leite com pera, que não tem muita polêmica, é só o resultado esportivo. Óbvio que o tamanho da torcida é muito maior, a audiência, a repercussão é maior, isso é inegável, mas às vezes você pode estar cobrindo um Botafogo num ano que está acontecendo um monte de coisa, eu tá concordo tendo aprovação com você. Essa questão de ser mais complicado é muito relativo. Eu concordo com você. Óbvio que a repercussão é diferente de clube para clube, isso é fato. Sim. Eu concordo com você, mas acho que por conta dessa filosofia que as rádios perderam muito, a própria televisão perdeu muito. E hoje a gente vê os nichos aí. Você faz um ótimo trabalho, o Atenção Vascaínos, o Pedrosa, vocês meio que ganharam esse espaço por culpa das rádios e televisões que não entenderam o momento. Elas, entre aspas, pensaram muito mais no produto como audiência, mas a audiência não é só com uma torcida ou duas ou três. A audiência é todo mundo. Então, assim, isso oportunizou muitas coisas e é bom. E foi bom que tenha acontecido, pô. Hoje o momento do jornalismo, não do jornalismo em si, mas da imprensa, o surgimento dos influenciadores, que eu respeito muito e acho muito legal. Acho que a maioria faz um puta de um trabalho. Por exemplo, meu pai em casa. Meu pai sempre foi ouvinte de Rádio Tupi e Rádio Globo, muito antes de eu trabalhar lá. Meu pai hoje em dia acompanha os canais de Vasco e não acompanha mais Rádio Globo ou Rádio Tupi. Porque ele quer saber do Vasco. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, assim, aconteceu, foi bom para todo mundo, talvez não tenha sido bom para as empresas ditas convencionais, mas tá rolando, e é isso. E acho que só tende a evoluir, o streaming tá aí. Dimitri Payet, qual é a tua expectativa pro Payet 2024? Melhor 10 do futebol brasileiro. Não tem outro igual. Para mim, os dois melhores jogadores do futebol brasileiro, tecnicamente falando, são Payet e Arrascaeta. Tecnicamente falando. Fisicamente falando, eu acho que os dois podem evoluir. Tecnicamente falando, são os dois melhores. Assim, joga a camisa pro alto, quem pegar,
E eu acho que o Payet, por ter mais experiência, ainda é um jogador melhor. Mas ninguém pode desprezar o Arrascaeta, porque o Arrascaeta é um craque também. Mas são os dois melhores jogadores. Tem outros muito bons. O John Arias, pra mim, no Fluminense, é um baita jogador também. Tá nessa lista aí dos 5 melhores, pra mim, hoje, do futebol brasileiro. Mas pra mim, o Payet, se tiver um time, e eu acho que vai ter, tô vendo o Vasco caminhar pra ter esse time, eu acho que, cara, ele vai dar muita alegria pra torcida, cara. Ano passado foi Bom, nação, sobre a questão da mídia não tem muito o que falar sobre, né? O Flamengo realmente é o ápice da carreira de um repórter, de um jornalista, enfim, lógico que a gente respeita a opinião de todos, né, nação? A gente tem o sentimento e a opinião deles também, enfim. Mas o Flamengo é o que tem maior engajamento, visibilidade e também responsabilidade, porque o público é maior, né? Mas enfim, sobre a questão do Payet e Arrascaeta não tem discussão. Pra mim, o Arrascaeta é muito melhor que o Payet, não tô levando em consideração a carreira. E outra coisa, hein? O segundo melhor meia é o De La Cruz e depois vai o Patrick do Internacional. Depois, que na minha opinião, vem o Payet. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês. pra ser muito melhor, porque ele tá fininho, ele joga muito e ele quer jogar no Vasco. A gente viu agora o Rames saindo do São Paulo, né? Tá encaminhando uma saída. O Rames é um craque. Mas é outro momento de vida, outra vontade. Acho que ele veio muito mais na empolgação do que no projeto. Eu me incomodo absurdamente quando eu vejo o Vascaíno xingando o Romário e tirando ele pra nada. Não. Se o Vasco é o que ele é, ele deve também, não somente, também a jogadores como Romário, como Edmundo, como Juninho Pernambucano, como Roberto, cada um com a sua importância na sua época. O próprio Romário ganhou mais títulos do que o Edmundo no Vasco, por exemplo, só para pegar um exemplo bobo. E você que vivenciou ele, começando ali em 85, tu era muito garoto. Tinha 2 anos. Mas tu pegou a fase dele ali no final do ídolo por muitos. Eu acho que tem muito a ver com a questão do cara afirmar o time dele. O Romário nunca disse que era Vasco, até porque não é. Os filhos dele são. Agora, o Bebeto sempre disse que era Flamengo. O Edmundo diz que é Vasco. O Edmundo é Vasco. Então, assim, é óbvio que o torcedor, ele se identifica. O Edmundo era um torcedor em campo, cara. O Edmundo era loucura. O Edmundo dava carrinho no vento. Então, assim, quem não vai gostar disso? O Romário era outro estilo. O Bebeto era outro estilo. Eram estilos diferentes. Se empenhavam de outras maneiras. Então, assim, eu acho que o ídolo é muito pessoal, mas eu acho que não se deve xingar o Romário, não se deve xingar jogadores que deram tanto pro clube. Independentemente, porque tem isso também, né, cara? Os caras eram profissionais. O torcedor tem o cara como ídolo, mas o cara não jogou de graça. O cara ganhou pra fazer aquilo. Ele tava lá cumprindo o papel dele, o trabalho dele. Eu acho que é isso. Não tem muito o que dizer. O Romário, pra mim, ele é um dos maiores jogadores da história do Vasco. Ele é ídolo de alguns e de outros não é. Nação, e agora? Quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. É muita coisa, hein? É assunto Romário, é mídia do Flamengo, enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui, não se esqueçam de me dar saudações rubro-negras. E é nóis!